Recentemente, o site Poder 360 divulgou uma pesquisa com as intenções de votos de candidatos a presidente em 2022. Essa pesquisa trouxe dados interessantes que nós iremos analisar nesse vídeo. Muitas pessoas comentaram lá no meu Twitter, se você quiser seguir lá, é @profileooficial. Olha, o Lula está empatado com o Bolsonaro no segundo turno, junto com o Moro. Todos os três estão empatados com a mesma, quase caiu meu celular aqui, com a mesma proporção de votos. Mas vamos com calma, porque essa pesquisa tem algumas informações interessantes e nós iremos discutir e vocês irão acompanhar junto comigo esses dados para que a gente possa ter uma discussão interessante. Eu vou apresentar para vocês todos os dados e depois vou colocar alguns apontamentos que são apontamentos pertinentes. Bom, eu já gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal. Estamos muito próximos dos 38 mil inscritos. Faltam pouquíssimos inscritos, então deixe o seu like para dar essa força, para que a gente possa chegar até domingo nos 38 mil inscritos. Se inscreva, curta, compartilhe e me siga também lá no Twitter, @profileooficial. Nós temos dois cenários aqui. O primeiro cenário é um cenário de primeiro turno com Lula disputando e o outro é o cenário sem Lula disputando as eleições. Eu vou trazer para vocês o primeiro cenário, que é o cenário sem Lula. Depois a gente mostra o cenário com Lula e vocês vão poder acompanhar aqui na tela também. Esse primeiro cenário, que é o cenário sem o Lula, é o cenário real, é o que pode possivelmente acontecer. Porque Lula, nós temos que lembrar, ele é ficha suja, ou portanto não pode sair como candidato em 2022, a não ser que haja algum tipo de reviravolta jurídica, a Lava Jato acabe ficando considerado suspeita, a operação seja anulada, ou o Sérgio Moro seja considerado suspeito. Então, caso não haja nenhum tipo de reviravolta jurídica, Lula não pode ser candidato, tá bom? E nesse cenário, nós temos algumas informações interessantes. O Bolsonaro está liderando com 35% dos votos. Em segundo lugar, Sérgio Moro, daquilo que nós já estamos falando no canal há um bom tempo. É muito provável que haja, ou possível, que haja um segundo turno entre Bolsonaro e Sérgio Moro. Então nós temos que ficar ligados com essa hipótese e já discutimos muito aqui no canal a respeito desse assunto. Eu deixo para que vocês possam discutir aqui nos comentários. Eu não vou me atentar muito a esse detalhe, porque senão o vídeo vai ficar extremamente grande. O Moro, ele está empatado em segundo lugar com o Fernando Haddad, porque o Moro tem 13% e o Haddad tem 10%. Na margem de erro de 2 pontos, eles acabam empatando. É interessante que o Haddad ele tinha 14% em agosto e agora está com 10%. E o Moro tinha 10% e agora está com 13%. Eles inverteram. Tudo aí pode ser dentro também da margem de erro. Mas o Haddad caiu acima da margem de erro, né? Caiu abaixo da margem de erro dos 2 pontos. O Ciro Gomes vem em quarto lugar, com 7%. Estava com 6%, agora está com 7%. É uma intenção de voto muito baixa para o Ciro Gomes, a metade daqueles tradicionais 12% que ele recebe. Mas nós vamos discutir o Ciro Gomes em um outro vídeo, possivelmente amanhã. Então já se inscreva e ative as notificações, porque falaremos do Ciro Gomes amanhã. Atrás do Ciro Gomes nós temos o Mandetta com 7%. E aí, por isso que eu falo para vocês, a parceria Ciro Gomes e Mandetta é muito boa, porque se você soma os dois, eles vão para 14%, tá bom? Depois o João Dória com 5% e o Flávio Dino com apenas 4% das intenções de votos. Brancos e nulos e não sabem em torno aí dos 20%, o que é normal. Agora vamos para o cenário com Lula. Amanhã discutiremos Ciro Gomes, tá? Vamos para o cenário com Lula. E aí com Lula as coisas mudam muito o patamar. Bolsonaro continua com 35%, Lula 21%, Moro 11%, Mandetta 15%, Dória 4%, Ciro 3%, Dino 3%. Ou seja, o Lula ele tem um poder de concentração da esquerda muito grande. Então a grande união das esquerdas que as pessoas falam, tem que se unir um candidato só, esse candidato existe, é Lula, pelo que está sendo apontado aqui. Porque quando fala de Lula, a pontuação do Ciro Gomes cai muito, cai pela metade, e o Lula ele consegue concentrar todo mundo, ele pega até mesmo os votos do Mandetta. Então o Lula é um candidato que converge todos esses votos e ele fica com o dobro da votação do Sérgio Moro. Então nesse momento o candidato que tem mais chances de derrotar Sérgio Moro é Lula. Mas como nós sabemos, Lula não pode ir não pode disputar as eleições e vocês estão vendo aqui do lado todos esses dados. Só que agora, pessoal, nós temos que ver um outro ponto que é muito interessante.
E agora que nós vamos entrar nas análises de fato. Porque o Poder 360 ele também estratificou a votação por região, por escolaridade e por renda. Eu vou trazer aqui a estratificação por região e também a estratificação do segundo turno por escolaridade. E olhem só como esses dados são interessantes. Vamos começar, pessoal, primeiro com Moro e Bolsonaro. Bolsonaro e Lula, tá bom? Bolsonaro e Lula no segundo turno. No segundo turno, Lula e Bolsonaro estão empatados com 41% dos votos. Tá? Homens, 50% mais Bolsonaro, 38% Lula. E olhem só, pessoal, que interessante. E isso aqui me deixou de cabelo de orelha em pé. E é o ponto, talvez, nevrálgico para entendermos tudo isso. Se você olhar aqui pela região, Lula vence Bolsonaro no Sudeste. Lula vence Bolsonaro no Sul. No Sul, Bolsonaro perde para o Lula, mas ganha de lavada no Centro-Oeste. E agora é o grande detalhe. Bolsonaro derrota Lula no Nordeste. Se a eleição fosse hoje, Lula seria derrotado no seu reduto eleitoral, que é o Nordeste. A esquerda, pessoal, perdeu o Nordeste. E existe uma característica do Nordeste de sempre votar de acordo com o presidente. Se o presidente é de direita, o Nordeste é de direita. Se o presidente é de esquerda, o Nordeste é de esquerda. Mas esse dado é um dado pertinente porque mostra que o PT já perdeu o Nordeste. Nem a sua principal figura, ou nem o PT, a esquerda perdeu o Nordeste, nem a sua principal figura consegue vencer Bolsonaro no Nordeste. Mas Lula vence no Sudeste, sendo que em 2018 Haddad foi massacrado no Sudeste. Mas vamos agora olhar para Sérgio Moro. No segundo turno, Sérgio Moro tem 37%, Bolsonaro tem 40%. Na margem de erro, os dois estão empatados. Os homens votam mais em Bolsonaro. E agora no comparativo com as regiões. Moro vence Bolsonaro no Sudeste, Moro empata com Bolsonaro no Sul, tira a diferença no Centro-Oeste, que é a diferença do Lula, o agronegócio votando em peso no Bolsonaro, está deixando todo mundo desmatar, tá a festa da uva no Centro-Oeste, claro que eles vão acabar votando mais no Bolsonaro. Também o agronegócio com esse dólar a R$5, você consegue vender e exportar muito. Só que Moro vence Bolsonaro no Norte, mas perde de lavada no Nordeste. Então, mais uma vez, Bolsonaro ele consegue demonstrar toda a sua força na região Nordeste, antigo reduto petista. E vocês estão vendo aqui do lado todas as intenções de voto. Agora, vamos fazer esse comparativo com a estratificação de Moro, Bolsonaro e Lula pelas regiões. Então, está aqui. Você pode ver, pessoal, Bolsonaro perde no Sudeste, agora vocês podem comparar melhor. Bolsonaro perde no Sudeste, Bolsonaro com Moro empata no Sul e ganha no Nordeste, tanto de Lula quanto de Moro. Isso é muito interessante, pessoal. Bolsonaro perdeu a região Sudeste. Bolsonaro perdeu o Sudeste, ele está com o Nordeste. Perceba que todo o populismo de Bolsonaro está surtindo efeitos. E o PT ele perdeu o seu antigo reduto eleitoral, que era o Nordeste. Ou seja, se a esquerda já não tem mais um antigo reduto eleitoral e o Sudeste agora que está respaldando um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, isso significa que o voto à esquerda parece ser um voto útil. Porque as porcentagens elas são as mesmas, tanto para Lula quanto para Bolsonaro. Então, na verdade, não é uma questão de Lula ou Bolsonaro, ou Moro e Bolsonaro. Não. É quem vai contra Bolsonaro. O Bolsonaro é hoje o grande mobilizador. Porque perceba que se Moro fosse de fato um candidato mais competitivo, se os critérios de seleção de Moro fossem diferentes dos critérios de escolha de Lula, ele poderia ter um desempenho melhor. Mas Moro não tem no Sudeste. O desempenho de ambos é muito semelhante. Muito semelhante. Então o que acontece? Uma parte do Sudeste rejeita Bolsonaro.
A esquerda, nesse caso, ela acaba ficando mais propositiva, mais reativa, perdão. Ela não consegue propor nada. Fica esperando um deslize, fica esperando um erro de Bolsonaro para conseguir pescar e conseguir ser eleita. Bolsonaro perdeu o Sudeste. Isso é muito importante. E olhem só agora quando nós comparamos com escolaridade. Lula vence entre aqueles que têm ensino superior. Lula vence Bolsonaro dentre aqueles que têm ensino superior. E não era assim. Da mesma forma, Moro também vence. Moro tem hoje 52%, Lula tem 48%. Então a votação entre os escolarizados, ou seja, os que têm ensino superior, os mais escolarizados, aqueles que têm ensino superior, é a mesma tanto para Lula quanto para Bolsonaro. A mesma tanto para Lula quanto para Sérgio Moro contra Bolsonaro. Então, pessoal, perceba que há uma situação bem interessante que começa a ser posta no país. A rejeição de Bolsonaro, apesar da popularidade dele estar crescendo, a rejeição a Bolsonaro ela está muito grande. Porque não importa o candidato que vá contra ele no Sudeste, Bolsonaro ele perde para os dois. Ele perde tanto para Lula quanto para Sérgio Moro e as proporções são as mesmas. Então não há uma grande rejeição por parte das elites, pelo menos da elite intelectual do país. Quando eu falo da elite intelectual, eu digo dos mais escolarizados com relação a Lula. Há uma grande rejeição dessas pessoas com Bolsonaro, porque a porcentagem de Lula e a porcentagem de Moro são as mesmas, as porcentagens são as mesmas, tanto para os mais escolarizados quanto para o Sudeste. E Bolsonaro vence os dois no Nordeste. O Nordeste é hoje bolsonarista. E o que nós precisamos observar para as próximas pesquisas? Porque nós temos algumas constatações aqui ou indicações que nós precisamos ficar espertos. O primeiro, o Sudeste rejeita Bolsonaro. Porque não importa que contra Moro, tudo bem, era algo já esperado. Agora contra Lula, o Sudeste apoiar Lula contra Bolsonaro, então Bolsonaro perdeu o Sudeste, mas ganhou o Nordeste. Mais escolarizados e os mais ricos, aqueles que ganham mais de 10 salários mínimos, eles rejeitam também o Bolsonaro. Votam em Lula e votam em Moro. E agora, por que também há uma outra parte da pesquisa que mostra uma substituição de votos? E os eleitores de Flávio Dino, eu vou colocar aqui para vocês estão vendo aqui a substituição de votos. Os eleitores de Flávio Dino votam mais em Bolsonaro do que em Lula. Por que isso? Por que os eleitores de Dino optam por ir para Bolsonaro? Olha só que coisa interessante, esse é um ponto que nós precisamos entender. Outra questão, você pode ver aqui as migrações de voto. Os votos de Dória e Mandetta vão para Lula ao invés de irem para Bolsonaro. Então isso é mais um indicativo que o Democratas, junto com o Ciro Gomes, podem catapultar a candidatura do pedetista. Mas isso é para o vídeo de amanhã. Outra questão que precisa também ser colocada. Os lavajatistas, eles estão divididos entre Bolsonaro e Lula. Porque se você olhar aqui a porcentagem de votos da migração deles, a porcentagem é muito parecida. Então essa pesquisa, ela foi uma pesquisa interessante. Ela foi uma pesquisa que coloca uma pulga atrás da orelha da esquerda, mostra que de fato o Bolsonaro já levou o Nordeste e que a esquerda no caso está sendo um voto útil para 2022. Não está sendo um voto de convicção, é um voto para evitar que Bolsonaro volte ao poder. E então isso fica muito mais claro que há uma necessidade do surgimento de um anti-Bolsonaro. Quem que é hoje o anti-Bolsonaro? Nós não temos isso. Aquele que conseguir ser o anti-Bolsonaro, ser o antagonista, o nêmesis do Bolsonaro, tem uma grande chance de levar as eleições de 22. Eu quero muito contar com o seu comentário aqui embaixo, essa discussão é muito importante, porque nós não tínhamos até o momento dados tão estratificados assim, mostrando essa divisão de votos, e é muito importante que a gente comece a entender essas relações. Então o seu comentário ele é essencial. Deixe ele aqui na descrição, nos comentários, a sua opinião é muito importante, porque nós vamos continuar maturando toda essa nossa interpretação. E você sabe que quando se trata de pesquisas, as nossas análises elas são muito boas graças a vocês. E vocês sabem disso. Deixe um comentário, se inscreva no canal, compartilhe, me sigam também lá no Twitter, @profileoficial.